Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a transformação de Box-Cox. É uma transformação na variável y, ou seja, na tua variável de saída dependente, que tem por finalidade melhorar o ajuste da tua regressão. Então, no lugar da gente estar mexendo nas variáveis x ou promovendo outro tipo de transformação, a gente faz uma transformação única na variável y. Essa proposta ela foi feita inicialmente por George Box e David Cox, num artigo de 64 chamado Uma Análise das Transformações. Então, é uma técnica que ela já está sendo utilizada há muito tempo, ela tem variações, a gente vai mostrar aqui a formatação mais básica dela, ok? Então, ela tem uma proposta inicial nesse artigo, que está aqui à esquerda, que vocês podem ver, na qual, se o lambda, que é o fator que a gente está tentando otimizar, então a gente está tentando achar essa variável lambda, que ela vai otimizar a transformação da minha variável y, se ela for igual a zero, a gente pode aplicar simplesmente o log em y, tá? Que é uma transformação que já é assim bastante conhecida e tal, mas se o lambda for diferente de zero, a gente tem que fazer uma transformação mesmo nessa variável. Então, a formatação inicial é essa daqui, é levar o y a lambda, subtrair 1 e dividir pelo lambda, e ela pode ser aproximada, os próprios autores eles dizem isso, ela pode ser aproximada para você simplesmente elevar y a lambda, ok? Então, a gente vai ver aí essas duas possibilidades a partir do R. Então, essa é a transformação de Box-Cox. O objetivo dela é transformar a variável y para melhorar o ajuste da regressão, e a gente faz isso encontrando esse lambda ótimo e depois aplicando esse lambda na nossa variável y, ok? Então, vamos agora para a implementação disso no R, usando o RStudio. Inicialmente aqui a gente vai preparar o nosso ambiente, então eu vou carregar alguns pacotes, até por pedido aí de algumas pessoas, eu estou colocando apenas os pacotes que vão ser utilizados mesmo, e estou sempre trazendo aqui a sintaxe completa de utilização do pacote, que é você colocar o pacote, dois pontos, e a função que você vai utilizar, porque dessa forma fica claro qual é o pacote que está puxando ali aquela função. Então, como sempre, vou iniciar carregando os pacotes. Eu gosto muito dessa sintaxe do Pacman, usando payload, porque se o pacote não tiver instalado, ele vai lá e instala para a gente. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o ETL, como de costume. Então, a gente vai puxar essa base, né, que a gente chama aí de extração ou de leitura. Essa base está disponível lá no nosso GitHub. Ela é uma base de dados do IDEP. O IDEP é a nota externa, é semelhante ao SAEB, se você já trabalhou aí com avaliações externas da educação, é o daqui de Pernambuco. Então, nessa base de dados, a gente tem o dado, a nota, né, aí do SAEP, que é o estadual, SAEB é o nacional, e a gente tem uma série de variáveis de contexto, ok? Então, essa base ela foi conseguida através de lei de acesso à informação. Então, aqui eu estou usando a função readCSV2, estou colocando aqui o caminho, que está lá no nosso GitHub. Para otimizar, já estou colocando para ele ler as strings como fatores e estou passando o encoding, que é o que está aí a nossa base de dados, para se tiver algum acento, alguma coisa, ele lê certinho. Eu estou atribuindo aqui, com esse sinal, o resultado dessa função a um objeto chamado IDEP original, ok? Então, ele foi lá, pegou a base de dados, a gente pode examiná-la. Você pode examinar segurando o Ctrl e clicando com o botão esquerdo do seu mouse aqui em cima, ou você pode fazer o comando View aqui no seu console. Então, veja que tem o código de cada escola, 746 escolas, o tipo, se é escola integral, a localização, se é escola urbana, o IDEP, a participação, quer dizer, a aprovação dos estudantes no ensino médio, a nota em língua portuguesa, a nota em matemática, a nota do SAEP, que é a nossa variável de interesse, se a escola tem internet ou não, se ela tem um turno noturno ou não, se ela tem EJA, Educação de Jovens e Adultos ou não, a quantidade de estudantes matriculados, a taxa de estudantes que estão no ensino integral, a taxa de estudantes feminino, a taxa de pessoas brancas, o nível socioeconômico, a média de hora-aulas e a taxa de distorção. Tem um vídeo específico, eu vou colocar o link aqui, falando um pouquinho dessa base de todos os tratamentos, aqui eu vou passar mais rápido, tá? Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer aqui na linha 10 é deixar apenas os casos completos. Então também tem outro vídeo que eu explico um pouquinho sobre tratamento aí de base de dados, vou colocar o link aqui para vocês também. E a gente vai usar aqui o tratamento mais agressivo, que é retirar todos os casos que não estão incompletos, ou seja, que está faltando alguma variável aí e tal, certo? Depois, usando aqui o deployar, né? Aí eu vou aplicar o filtro.
Lembrando que eu estou usando aqui a sintaxe do dplyr, né, que é aquela que permite a gente escrever da esquerda para a direita, usando esse sinal que a gente chama de pipe, ok? Então, eu vou usar o filtro e vou tirar todas as escolas técnicas. Então, no filtro lá, tipo de escola, eu vou remover as escolas técnicas. Por que é que eu vou fazer isso? Porque a escola técnica ela tem uma característica um pouquinho diferente em relação à escola que a gente chama de propedêutica, que é aquela escola que tem aula de língua portuguesa, de matemática, por aí vai. A escola técnica, o objetivo dela é formar o estudante, a estudante com a profissionalização, e ela também tem seleção. Então, ela tem essas duas características que mudam um pouquinho aí, e é melhor a gente tirar da base de dados para a gente não ficar com análise muito espalhada. Toda vez que eu tiro um fator, um nível do fator, eu tenho que dropar aquele nível, certo? Ou seja, retirar esse nível da base. Senão o R ele pode fazer alguns cálculos errados. Então, retiro aí na linha 13. Agora eu vou pegar essas variáveis, gente. Vamos voltar aqui e dar uma olhadinha. Então, eu tenho duas variáveis que elas estão aqui como fatores e eu vou transformá-las em dummy, que é a variável dummy. Então, se você está com dúvida, volta lá no vídeo sobre variável dummy. Mas ela é basicamente a criação de colunas que vão ter 1 ou 0. 1 quando aquele fator ele for positivo e 0 quando ele não estiver presente. Então, voltando aqui ó, na minha base, veja que foram criadas ao final diversas variáveis dummy. Então, aqui, ó, por exemplo, integral. Quando o tipo for integral, ela vai ter 1. Quando o tipo não for integral, ela vai ter 0. Aqui, regular. Quando o tipo for regular, ela vai ter 1. Quando não tiver, ela vai ter 0. Ok? Para facilitar, eu vou retirar aqui da base várias colunas que a gente não vai usar mais, tá? Usando novamente o dplyr, a função select. Então, a função filtro, ela opera nas linhas, né? E a função select opera nas colunas, removendo variáveis. Como eu já criei as dummies, eu vou tirar o tipo de escola, o tipo de localização, e eu vou tirar essas variáveis aqui, que elas são acessórias, elas são conectadas à nota do SAEP, que é o que eu quero analisar, mas se eu deixá-las, eu já sei que eu vou ter aí uma correlação espúria, porque elas, na verdade, são variáveis que derivam uma das outras, ok? Então, rodei. E agora, uma coisa que aí é mais preferência, acho que ajuda na análise, é que se você olhar aqui, ó, quando eu usei o Fast Dummies para criar as dummies da nossa base, os nomes eles estão um pouco esquisitos, né? E longos, sobretudo. Então, aqui, ó, eu vou apenas renomear, usando a função callnames, né, nome das colunas, na base dep tratada, das colunas 13 a 17, aí passando aqui um vetorzinho de nomes, usando o C sempre representa esse vetor, no R, eu vou renomear essas colunas, certo? Então, na linha 19 eu rodo isso. Voltando na nossa base, você vai ver que as colunas elas agora estão renomeadas com o nome que faz mais sentido para a gente, né? Então, agora, finalmente, vamos para a nossa modelagem. Aqui na modelagem, novamente, vou colocar aqui o link também na descrição. Se você ainda não viu regressão, tem um vídeo aqui explicando passo a passo. Eu vou usar a função step, na qual a máquina ajuda a gente a encontrar as variáveis. E aqui eu vou usar uma regressão que eu já sei que ela mais ou menos funciona. Então, a minha variável y é a nota SAEP, que é o que eu quero descobrir. Então, no final das contas, eu quero ver aquelas variáveis que estão ali, como elas influenciam a nota, que mede, por sua vez, a aprendizagem do estudante. Certo? Então eu boto o tio para eu marcar que desse lado aqui está o meu y, ou seja, a variável de saída dependente, e aqui está o meu eixo de variáveis, aí o meu vetor de variáveis x, de variáveis independentes ou de entrada, vão permitir entender melhor essa minha variável de saída, ok? A base de dados é a IDEP tratada, e aqui em direction eu boto both, para que ele teste tanto a entrada quanto a saída de variáveis. O que é que vai acontecer aqui? Ele monta a regressão e a gente pode analisar aqui com sumário. Eu vejo que a regressão, ela aparentemente ajustou. Então, se eu olhar a estatística F, eu vejo que deu menor aqui, né, o p-value dela, que é 0,05. Então, eu posso dizer que há um efeito aí nessa regressão. Quando eu olho aqui as minhas variáveis no teste T delas, todas elas estão significativas também. Então, o efeito que elas estão produzindo sobre a variável y ele está ok, eu tenho um R razoável aí, 3.6, mas eu preciso sempre olhar a performance do meu modelo. Então, eu vou fazer isso usando o pacote Performance, que ele é voltado justamente para performance de modelos lineares. Eu vou usar a função checkModel. Aqui, por segurança, às vezes o Performance dá um errozinho no console, eu vou usar o par, que ele controla aí justamente a minha plotagem, eu vou botar ESC igual a false para que ele não fique me perguntando nada por erro, tá? Então, aqui, quando eu rodo check model com performance, ele vai mostrar para mim, como gráficos que estão aqui, ele vai mostrar para mim ó, uma série de gráficos,
Deixa eu ajustar aqui a tela para a gente ver melhor. Então, tem uma série de gráficos aqui que eles vão nos ajudar, agora sim, a entender melhor a regressão. Então, eu tenho aqui, ó, se o modelo, as linhas, né, o que foi predito, tem a ver com o dado real, então a gente vê que tem um ajuste razoável, o dado real aqui, ó, Observer Data é o verde, e aqui é o meu modelo azulzinho, já com o intervalo de confiança dele. A linearidade está legal, a reta verde está bem flat, bem horizontal. A colinearidade aqui, né, eu posso ver, quer dizer, a homocedasticidade, que a variância ela está tendendo também a ficar flat e horizontal, a minha linha verdinha, eu não vejo ela subindo, descendo, nem bicando. Aqui eu vejo as minhas observações influentes, então existem algumas, como vocês podem ver, mas nada que esteja aqui além do limite. Aqui sim eu vejo a multicolinearidade, lembrando qualquer coisa, volta lá na aula de regressão, sobre pressuposto de regressão, que se eu tiver alguma coisa em 5 e aqui ele bota uma área azulzinha, eu vou me preocupar. Se tiver em vermelho, aí realmente eu tenho que fazer um tratamento de todo jeito. Então, eu estou vendo que não há colinearidade, essas variáveis elas não são correlacionadas, elas estão entrando direitinho no modelo. Mas aqui eu observo onde está, vamos dizer assim, a questão do meu modelo, que é justamente na normalidade do resíduo. Então, sobretudo para essa área aqui, para essa parte final, a gente vê que não está ajustando bem. E é isso que a transformação de Box-Cox vai ajudar muito a gente, porque ela muda, ela mexe na variável y, ok? Então, beleza, nosso plot está ok aí. E agora eu vou começar a transformação de Box-Cox aqui na linha 30. Então, eu vou usar esse pacote chamado MStats, que é de estatística e ambiental, e ele é o que eu mais gosto de transformação Box-Cox. Então, para transformar, eu vou usar a função Box-Cox, vou passar a minha regressão, essa regressão que eu acabei de criar na linha 23, e aqui eu vou passar o comando optimize igual a true, ou seja, eu vou deixar que a máquina ela otimize para achar o lambda. Lembra do slide lá teórico que eu mostrei no início? Então tem um lambda aí que a gente quer achá-lo para que a gente transforme a variável y. Então, a rodar isso, eu vou ter aqui a minha regressão, certo? E aqui a gente já pode comparar os resíduos para vocês verem a melhoria que foi feita. Então, aqui eu vou novamente ajustar a minha linha, a minha área aqui de gráfico, usando, né, o MFRow do par para dizer que eu quero uma linha e duas colunas, ou seja, esses dois gráficos eles vão ficar lado a lado aqui na minha área de plotagem, e o ASCII igual a false para a gente não ter aquele erro que eu já comentei anteriormente. Então, roda a linha 33, roda a linha 34, vocês vão ver aqui, ó, os resíduos da minha regressão original, que é aquela que eu ajustei aqui, ó, na linha 23, e os resíduos da nossa nova regressão que foi ajustada aí com o MStats. Então, percebo que ele deu uma ajustada boa, sobretudo na cauda de cima. E aqui, desse lado mais em cima. E aí vem uma limitação do Box-Cox, né? Que você está transformando a variável como um todo, você não está removendo aqueles outliers. Então, evidentemente que isso tem um custo, e aqui essa área que estava bem ajustadinha, ela vai se mexer, como vocês estão vendo. Então, comparando o vermelho com o preto, vocês veem que há uma diferença do lado de cá, o lado menor desse resíduo padronizado, enquanto lá em cima ajustou direitinho, certo? Quando eu crio essa regressão, IDEP, Box, Cox, e aí a gente já viu um pouquinho isso no R, cada regressão, cada função que eu uso, ela vai ter uma classe de objeto diferente. Então, essa é uma Box Cox LM, certo? Quando eu faço uma regressão, a classe é LM. O que é que isso muda? Bastante coisa. Esse objeto aqui eu não vou conseguir usar diversas funções nele, ok? Diversas funções que eu uso no LM. Ah, por que isso acontece, Hugo? Bom, porque as pessoas criaram os pacotes, as funções, elas criaram pensando nesse tipo de objeto. Então, uma boa prática que a gente pode fazer é achar o lambda, ok? Para a gente recriar essa regressão usando para que ela fique um objeto de tipo LM. E também para que a gente conheça qual é esse lambda no final das contas. Então, aqui, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, uma coisa interessante na linha 38 é a gente ver qual foi a área de otimização que essa função aqui, BoxCox, ela utilizou. Então, é uma função de otimização. Ela está buscando esse lambda num range, aí numa amplitude, que no caso foi de -2 a 2. Essa amplitude é legal, é padrão, quando você quer otimizar e fazer esse tipo de transformação de BoxCox. Na linha 39, eu vou remover da nossa regressão. Então, lembrando que ela é uma lista e ela tem várias coisas aqui na listinha, como vocês podem ver. Eu vou remover o lambda e eu vou passar esse lambda para uma variável chamada lambda. E por que é que isso tudo está encapsulado aqui no parênteses? Apenas para que tenha um retorno da função. Então, quando você não encapsula a atribuição para uma variável em parênteses, o que é que vai acontecer? O R apenas vai criar a variável. Ele não mostra. Está vendo aqui?
ele não trouxe no console. Quando você encapsula, ele vai, além de trazer para a variável, ele vai mostrar o valor dela aqui, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos fazer uma comparação das nossas duas variáveis. Então a variável original, que era nota SAEP, e a variável nota SAEP elevada a lambda, ok? Então vamos lá. Na linha 43 eu preparo a área de plotagem, na linha 44 eu vou plotar o histograma de DEP tratada nota SAEP, vou colocar ele numa cor azul só para distinguir. E estou passando aqui ó, em main o título do gráfico em a label, né, etiqueta xlabel. Eu estou passando nota SAEP, que é a nossa variável original. Então veja como a variável está, a gente observa claramente, né, curtose, por aí vai. E no 45 eu vou passar a IDEP tratada elevada a lambda, lembrando lá do nosso slide teórico que elevar a lambda é justamente a implementação do boxcox, tá? Já que ele é uma transformação na variável de saída. Então eu tenho aqui nota SAEP boxcox como título desse meu novo x. Percebam que a variável realmente ajustou, agora ela está parecendo mais uma normal. E como eu falei, o ajuste ele é dos dois lados, tá? Mas não é mágico, ele é um ajuste, vai normalizar essa variável, vai aproximá-la, ok? A gente usa muito porque algumas análises indicam que esse tipo de transformação ele melhora a linearidade e ele não impacta tanto o ajuste do modelo. Na linha 48 eu vou recriar a nossa regressão, tá? Lembrando, por que é que eu estou fazendo isso? Porque a regressão original, ela traz um objeto de tipo boxcox-lm, ou seja, modelo linear boxcox, que eu não vou conseguir usar alguns pacotes nele, ok? E no LM aqui, ó, eu vou conseguir usar diversos pacotes que a gente já conhece. Então, por isso, eu vou recriar essa regressão. Eu vou recriar aqui na linha 48, aplicando a transformação. Então, vou elevar o nota SAEP ao lambda, para que seja transformado. Então, voltando lá no nosso slide original, né? Essa é a transformação que ele propõe. Tá aqui, ó, tá vendo? Elevar a lambda, que é o que ele diz que é uma aproximação boa, e eu vou fazer também vamos dizer, a transformação mais robusta, que é a proposta inicial dele, certo? Na prática, a gente termina elevando a lambda por ser mais simples, mas eu vou também fazer essa variação para que vocês conheçam aí as duas formas. Então vamos lá, na linha 48 eu vou fazer a transformação geral, que na prática a gente termina usando, que é elevar a lambda. Criei a minha regressão, regdep boxcox, e na linha 49 eu vou usar a versão, vamos dizer assim, original, mais robusta, que é elevar a lambda, subtrair 1 e dividir por lambda. Vocês vão ver que tem uma variaçãozinha. Então, criei as minhas duas regressões, e qual é a vantagem? É aquela que eu já falei antes, tá? LM, para as duas regressões. Então, é um objeto que a gente consegue trabalhar melhor com ele. Vamos comparar os resíduos, vamos ver se realmente melhorou. Então, na linha 52, eu preparo a minha área de plotagem aqui. Então, eu vou ter o 1 e o 3. O 1 dizendo que é uma linha e o 3 que são 3 colunas. Para não dar o erro que às vezes dá quando a gente carrega o performance, que ele tem muitos gráficos, muitos pacotes de gráfico embutido, eu vou colocar ESC igual a false. Então, vamos lá. Vou plotar aqui ó, na linha 53 o meu resíduo original da regressão que eu fiz sem a transformação. No plot aqui, 2, eu vou colocar o regdep boxcox, que é aquele primeiro que eu fiz apenas elevando a lambda. E, por fim, no meu terceiro plot, eu vou colocar regdep boxcox 2, que é aquele elevando a lambda, subtraindo 1 e dividindo por lambda, apenas para vocês verem aí a diferença de como os resíduos eles vão se comportar, certo? Então perceba que o ajuste ele é muito próximo, tá? Aqui vermelhinho é a minha base original, sem ajustar a variável y. Quando eu aplico elevado a lambda, esse gráfico 2. Quando eu aplico elevado a lambda menos 1 dividido por lambda, esse gráfico 3. Mas perceba que entre o gráfico 2 e o 3, que é essa variação aí na fórmula do boxcox, a gente tem uma mudança muito pequena, certo? Então percebam que é efetivo, eu consigo reduzir essa parte aqui de cima, vermelhinha, lembrando que o vermelho é o nosso gráfico original, mas eu estou transformando a variável, certo? Então eu vou trazer aqui uma mudança embaixo, ok? Nos próximos vídeos a gente vai ver outras formas de corrigir a regressão, como por exemplo, bootstrapping ou tirar os resíduos, enfim.
Tem um artigo muito legal que eu vou deixar o link aqui no vídeo e vou deixar também na descrição, que compara aí uma meta-análise dessas técnicas, apontando algumas como melhores para alguns casos, piores para outros. Então, eu vou postar novos vídeos dando sequência a esse tipo de análise, como é que a gente pode trabalhar aí a ausência de normalidade dos resíduos. Então, se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, se inscreve no canal e continua acompanhando a gente aí nos próximos vídeos.